Salve, salve galera! Essa aqui é a última aula do PET, volume 5, para o terceiro ano. Em primeiro lugar, eu queria falar que foi estranha essa semana. Essa semana do PET foi bem esquisita. Por quê? Falou-se um pouco sobre a Escola de Frankfurt, criticou-se a Escola de Frankfurt. As críticas são umas críticas muito descuidadas, porque ou não entenderam o que os filósofos de Frankfurt estavam falando, ou distorceram o que os filósofos de Frankfurt estavam falando. Então, o texto base dessa semana ele é esquisitíssimo. O texto de referência, que é da Ayn Rand, vai criticar, vai falar mal dos frankfurtianos, vai falar bem do capitalismo, da ciência, não sei o que lá. É tudo meio estranho, tudo meio estranho. Então, eu vou falar um pouquinho sobre, bem pouquinho sobre a Escola de Frankfurt e tentar explicar o trecho que foi usado para tentar criticar a Escola de Frankfurt, tentar explicar o que está sendo dito naquele trecho. Eu dividi em 3 partes e vou tentar explicar isso para vocês. Então, a Escola de Frankfurt foi um grupo de pensadores responsáveis pela criação da teoria crítica. Essa teoria crítica ela tem cunho social e qual que era o objetivo? Observar a sociedade, observar o funcionamento da sociedade contemporânea, aqui do início do século XX, num período turbulento na história, um período de muita violência, de guerras. As 2 guerras mundiais aconteceram nesse período dos primeiros anos, ali, dos 50 primeiros anos do século XX. E então eles estão preocupados com isso, eles estão preocupados com os rumos que a humanidade está tomando. E eles vão se preocupar e vão criticar justamente a ciência, criticar os comportamentos sociais e muitas outras coisas. A indústria cultural, a cultura de massa e muitas outras coisas. Os principais pensadores da teoria crítica da Escola de Frankfurt são Benjamin, Horkheimer, Marcuse, Adorno, Habermas. Habermas está vivo até hoje. E cada um, a seu próprio modo, se preocupa com a sociedade e se preocupa com os rumos que essa sociedade está tomando e propõe sugestões ou propõe a observação cuidadosa de certos erros que estão persistindo na sociedade. A primeira parte do trecho é essa, que não é trecho dos frankfurtianos, fique bem claro, é um trecho da Aranha e da Martins, é um trecho de interpretação delas acerca da Escola de Frankfurt. Então vamos lá. Os frankfurtianos, tendo lido Nietzsche, Freud, Heidegger, sabem que não podem aderir à razão inocentemente. Sim, justamente. Precisa tomar muito cuidado com a razão. Não basta abraçar a razão e falar, pronto, a razão é a melhor coisa do mundo, a razão vai resolver todos os problemas do mundo, a razão vai nos ajudar a chegar à verdade puramente e vai dar tudo certo. Cuidado, não é tão simples assim. De que tipo de razão nós estamos falando? A razão ela é puramente matemática? A razão ela é dada em silogismos? Se uma coisa, então outra coisa? Cuidado, muito cuidado. Você precisa realmente tomar muito cuidado com a razão. Nietzsche, especialmente, ele faz críticas interessantes. Ele propõe que a gente deve levar em conta também os sentimentos. Os sentimentos são importantíssimos para a humanidade. E a questão da verdade, ela pode ser problemática, ela pode ser uma questão de valoração, uma questão de desejar que algo seja verdade, ou seja, meio que uma instituição da verdade a partir dos preconceitos, dos desejos, das vontades de alguém.
Então são discussões muito sérias, muito profundas e realmente tem que tomar muito cuidado. Não basta aderir cegamente à razão. É preciso muito cuidado. Na segunda parte, vai falar que os frankfurtianos sabem que a razão não ilumina, não revela a natureza que se emancipa do mito através da ciência. Tem que tomar cuidado também. A razão não é uma coisinha linear, uma ferramentinha que vai te levar para um rumo certinho, específico. Cuidado. A razão não é tão simples assim. A razão, ela não é desapegada. Não sei se é bem desapegada. Ela não é desvinculada dos sentimentos, por exemplo. Ela não é desvinculada de valores que a gente tem, que a gente gostaria que fosse de uma certa maneira ou de um outro certo modo. Então, tem que tomar muito cuidado sempre. Tem que ser cauteloso, cautelosa para lidar com a razão. E emancipar do mito através da ciência. Não necessariamente. A razão, ela pode promover novos mitos a partir de um dogma, a partir de algum dado inicial. Pode-se criar mitos a partir disso e criar histórias que são logicamente possíveis, mas não condizem com a realidade, por exemplo. Então, mais uma vez, cautela com a razão. A terceira parte do trecho vai falar que os frankfurtianos afastam-se do cientificismo materialista, da crença na ciência e na técnica, como condições de emancipação social, pois sabem que o progresso se paga com o desaparecimento do sujeito autônomo, engolido pelo totalitarismo uniformizante da indústria cultural ou da sociedade unidimensional. O que isso quer dizer? Que os frankfurtianos fogem do cientificismo materialista e da crença cega na ciência e na técnica como emancipação social. Isso por quê? Por que disso? Porque a ciência sozinha, a ciência pura, a ciência sem reflexão, sem autocrítica, sem pensar sobre o próprio rumo, ela pode causar muito desastre, ela pode causar muita catástrofe. E isso ficou escancarado na Primeira e na Segunda Guerras Mundiais. Porque a ciência foi amplamente empregada nas guerras e causou uma destruição imensa. Causou muita dor, muito sofrimento, muitas mortes. E tudo isso teve a ciência como uma ferramenta, teve a ciência sendo usada para destruição. Então a ciência puramente, ela tem que ter o direcionamento correto. Ela tem que atender a certas demandas, atender a certos anseios sociais. E seguindo, o desaparecimento do sujeito autônomo, na noção de Horkheimer, por exemplo, ele entendia que à medida que as coisas vão evoluindo, a ciência vai progredindo e tudo mais, a tendência é o mundo automatizado, é o mundo burocratizado. Ou seja, tudo é feito de forma mecânicazinha, automatizada, e o ser humano vai perdendo importância. Porque o que importa é só o mundo funcionar da melhor forma possível. O mundo no sentido de a burocracia, o sistema. Então, a fábrica funcionar da melhor maneira possível, a colheita, a plantação funcionar da melhor maneira possível e todo o resto. E o sujeito, as pessoas, os humanos vão perdendo a importância, vão perdendo o valor, porque a máquina vai se tornando cada vez melhor naquilo que ela é feita, naquilo que ela é produzida e destinada. Então, o humano vai perdendo o propósito. As coisas vão sendo cada vez mais automatizadas e o ser humano vai deixando de ser interessante para o sistema.
Então, esse é um risco muito grande. Esse é um risco que os filósofos de Frankfurt, em especial Horkheimer, observaram, e eles, especialmente Horkheimer, tinha medo disso. Ele se preocupava com isso. Porque, ótimo, vai ter uma sociedade que vai funcionar bem, as fábricas vão funcionar bem, os produtos vão ser produzidos com velocidade e eficiência, mas e o sujeito nisso tudo? E o ser humano? Onde fica? O que ele faz? Qual que é a importância dele? Para que ele vai servir? Essa é uma preocupação muito séria de Horkheimer. Então, é claro que eles entendiam, os filósofos frankfurtianos, eles entendiam que o problema não é a ciência em si. O problema é quais são os direcionamentos, quais são os rumos que a ciência toma. E quem que define esses rumos, quem que patrocina, quem que financia esses rumos. Esse que é o cuidado, essa que é a preocupação. Lá no PET, no texto do PET, faço uma crítica boba, como se os frankfurtianos estivessem falando que a ciência é uma entidade metafísica fora, externa aos desígnios humanos. Absurdo. É claro que eles sabiam que não era isso. É óbvio. Então, a crítica dos frankfurtianos é às pessoas que fazem a ciência, é as pessoas que financiam a ciência, as pessoas que colocam a ciência em prática por meio da técnica. Então, a crítica do PET, particularmente na minha visão, é ingênua demais, é muito ingênua. Falar um pouquinho aqui de um conceito interessante para a escola de Frankfurt, que é a razão instrumental, ou seja, confundiu-se em grande medida a razão, de forma geral, com a razão instrumental. O que é a razão instrumental? É usar a razão para atingir o método mais eficiente possível. É usar a razão de uma forma que vai dominar a natureza e vai conseguir fazer algo, conseguir produzir algo da maneira mais eficiente possível. E confundiu-se essa vertente, essa parte, essa parcela da razão com a razão no todo. E não, Horkheimer vai falar que tem a razão crítica e que ela é fundamental para a existência, para a convivência, para o bom funcionamento da razão. A razão instrumental, então, ela está preocupada com a eficiência e com coisas bem delimitadas e não é autocrítica, não é reflexiva. Ou seja, aí na imagem tem um carro e está sendo produzido esse carro, está sendo fabricado. Então a razão instrumental ela vai tender cada vez mais a um processo cada vez melhor de produção desse carro. Só que é preciso ter a razão crítica. É preciso parar e pensar, poxa, mas para que mesmo que eu estou construindo esse carro? Esse carro, qual que é o consumo de combustível dele? É possível construir um carro que consome menos? Que vai atingir menos, vai fazer menos, causar menos dano para o planeta? Então, é fundamental ter essa razão crítica. É preciso, é necessário ter a razão crítica para saber qual que é a direção da ciência, qual que é o rumo que a técnica está tomando, a tecnologia e tudo mais. E uma questão fundamental que esses filósofos viam tem a ver com a desigualdade social, porque o anseio social é de que a ciência ela diminuísse ao máximo possível a desigualdade social. Tentar diminuir, tentar acabar com a pobreza, a dor, a miséria no mundo. Então, a desigualdade social é um problemão que a ciência teria que dar conta, só que não está dando. A ciência está sendo usada para fazer coisas luxuosas, para fazer coisas igual um prédio incrível aí. Essa foto é emblemática, essa foto é clássica. Tem esse luxo todo de um lado e tem essa pobreza toda do outro. Então tem um problema aqui, tem um problema de caráter fundamental, da base. A ciência está servindo para quê? A ciência está sendo usada para quê? Qual que é a finalidade que está sendo usada? E esse é o questionamento dos filósofos da teoria crítica.
Vamos lá, atividade 1. Como eu falei, o PET dessa semana é estranho, é todo bagunçado. Então, essa atividade 1, ela vai falar um pouco sobre filosofia contemporânea, usando Merleau-Ponty. O texto é bacana, recomendo a leitura. E o que Merleau-Ponty está falando aqui é para conciliar o rigor da investigação, a inquietude do questionamento, o item D. Por quê? É importante ter rigor no pensamento, na elaboração, no raciocínio e, ao mesmo tempo, manter-se questionador. Ao mesmo tempo, não cair em dogmas, não cair em verdades prontas. Manter-se questionando as coisas. Essa é a recomendação do Merleau-Ponty. A atividade 2 é um trechinho de Nietzsche que vai falar sobre memória, sobre dor, sobre as coisas que a sociedade passa, que a sociedade vive, as pessoas vivem, sentem. E a grande diferença aqui entre os homens e os bichos, homens e animais está errado, homem também é um animal. Então, o certo seria entre homens e bichos, é marcado pela consciência da existência, que é uma característica inerente humana, que a gente pode adquirir essa consciência imerso na cultura, claro, imerso numa sociedade humana. A gente adquire essa consciência da nossa existência. Isso gera, por um lado, uma liberdade muito grande e, por outro lado, uma angústia muito grande também. Especialmente em relação à morte, né? Saber que a morte virá, que a morte está sempre um momento mais próximo. À medida que se vive, a morte está a cada minuto mais próxima de nós. E essa pode ser uma angústia muito grande para as pessoas. Estão aqui os dicionários, os dois que eu sempre recomendo, Michaelis e o Infopédia, da Porta Editora. As referências, a Bagnano, que é a minha referência, e a referência dessa semana, Ayn Rand. Eu não li o livro particularmente. A partir da crítica que foi elaborada no PET, uma crítica descuidada, uma crítica muito frágil, digamos assim. Então essa referência não é minha, essa é a referência do PET dessa semana. Os programas que eu usei para criar essa videoaula: Linux Ubuntu, sistema operacional, LibreOffice, que é o pacote de escritório, e o OBS Studio, que serve para gravar webcam, organizar aqui a apresentação dos slides, ficar passeando aqui com a minha webcam na tela. E muito obrigado pela atenção, é isso aí, essa foi a última aula para o terceiro ano, volume 5. Bons estudos para vocês e muito obrigado mesmo, valeu, até a próxima.